Agora a gente vai dar um mergulho mais técnico para falar sobre conexão e tratamento de dados. Bem-vindo à informação. Ele que é especialista em infraestrutura na CVC Corp, profissional de monitoramento desde 2012 e membro atuante da comunidade desde 2014, administrador do maior grupo destinado às ABICS no Brasil, no Telegram. Eu não vou chamar ele pelo nome, não. Vou chamar pelo apelido, como ele é reconhecido por toda a comunidade. Quero chamar ao palco Sansão. Uma salva de palmas. Valeu, meu brother. Quero te ajudar. Boa tarde, pessoal. Pô, todo mundo está com a garganta ruim também? Boa tarde. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. É um sonho realizado, tá? E eu vim trazer alguns pequenos cases, né? Que eu acho que todo mundo consegue ter um pouco de viés para o que eu vou mostrar aqui, né? Mas antes, né? Meu nome é Eracides, mas como eu sou condescendente com a saúde mental de vocês podem me chamar de Sansão, como o Rafael já fez. E para vocês não acharem que o Sansão é só por conta desse meu lindo e esbelto corpo, eu já tive cabelo comprido, sim, gente, e bem comprido, até o início desse ano. Mas é um assunto muito longo, algumas pessoas já sabem. Mais dúvidas, acessem a bio. Eu trabalho há mais de 20 anos aqui, como o Rafael já apontou, né? Com monitoramento dos ABICS desde 2012. Comecei num grupo de data center, até o maior do mundo. Hoje eu estou como especialista de infraestrutura na CVC Corp. Sou evangelista open source, mesmo antes de conhecer e saber o que era open source. Eu sempre fui muito pró compartilhamento de ideias e colaboração mútua. Participo ativamente desde o grupo do Yahoo. E aí eu acabo entregando minha idade um pouquinho, né? Sou um dos administradores do maior grupo de ABICS no Telegram e um dos maiores do Brasil, né? Eu acho que só perde para o Facebook. Eu esqueci de ver hoje quanto tem, mas na última vez que eu tirei print, tem 6.731 pessoas. E esse grupo, eu posso garantir ou afirmar, né? Ele tem as pessoas mais atuantes da comunidade. Ele tem a galera que é mais engajada, que tem mais conhecimento, e também os mais tops, né? A galerinha estrela, né? Eu não vou nem dizer de mim, né? Mas o Alexei está lá. Então, se pessoas que são as mais comprometidas com a ferramenta, as mais participantes e as que têm mais relevância com os ABICS estão lá, todos que importam estão lá. Então, se você acha que importa a sua presença lá, entra lá, colabora com a gente, que eu acho que vai ser bom para todo mundo e a gente faz uma comunidade mais forte. Conexão e tratamento de dados. Bem-vindo à informação. Algumas palestras que foram passando, elas tiveram até pontos semelhantes do que eu vou dizer, né? Teve o Vitor falando, teve o próprio Luiz, então algumas outras pessoas foram falando de tópicos, até o próprio Alexei, sobre essa questão. Mas antes eu queria trazer um assunto que está em voga no momento, que é um termo que todo mundo está usando, é um conceito relativamente novo, mas que, no início, quando ele apareceu, me deu um frio na espinha por conta do que eu ouvia, né? E o que eu achava, inicialmente, foi o que eu ouvia, que era o monitoramento vai ser descontinuado. Em outras palavras, a observabilidade e a evolução do monitoramento. Isso me deu uma pulga atrás da orelha, porque se algo é evoluído, o que foi evoluído acaba sendo descontinuado, deixando para trás, né, sendo esquecido. E algumas inquietações tomaram conta de mim nesse pensamento, e eu fiquei me contestando. Então, quer dizer que, como a observabilidade é muito voltada e atrelada a APMs,
quer dizer que o monitoramento hoje, no caso que a gente está falando, é Zabbix, vai morrer? Ele precisa evoluir de fato? Ele precisa se tornar um APM para poder atender as novas demandas das empresas ou das necessidades? E depois de muito analisar, pensar e ser introspectivo ali com esse assunto, eu consegui chegar numa analogia e cheguei a um denominador comum, para mim, pelo menos. E eu acho que é uma provocação para pensamentos mútuos, né? Eu acredito que não é uma evolução e que, sim, é um complemento para as necessidades corporativas atuais. É algo que colabora, ajuda e nos dá mais base para poder fazer análises melhores, né? Então, não, eu não acredito que é uma evolução. E também trago uma analogia que eu acho que é fácil de entendimento para todo mundo aqui, com base no que eu entendi como verdade, dentro dessa minha análise. No Zabbix existem itens sem triggers. Então, você pode ter coleta sem alarme, mas você não pode ter uma trigger sem item. Logo, eu entendo que pode existir monitoramento, sim, sem observabilidade, mas não dá para ter observabilidade sem um monitoramento. Então, ele acaba não sendo uma evolução, mas sim um coparceiro, uma evolução, um auxiliador para a tomada de decisão para quem está direcionando ali o negócio ou a estrutura, né? E, dito isso, eu botei ali uma brincadeirinha de EO, né, da linguagem lógica. Então, integração com monitoramento e observabilidade. Eu vou trazer 3 casos que foram legais de trabalhar. Um totalmente próprio, sem muito fundamento corporativo, que foi um web scraping. Outro, que era um estudo pessoal, e outro, de fato, corporativo. No web scraping, lá nas fotinhos do cabelo comprido, eu estava com um celular que era um S21 e que ele deu pau. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais, só se tenho nessa informação. API sem dados tratados. Não sei se alguns observaram ou chegaram a acompanhar. Houve uma matéria no blog da Zabbix falando de um monitoramento das eleições. Então, eu olhava para a API do TSE, pegava os valores e apresentava. Então, sem tratativa de dados. O dado já estava tratado, postado, eu só tinha que coletar e consolidar alguma coisa ou outra e mostrar, né? E com tratativa de dados. E esse aqui foi uma questão de necessidade corporativa. A minha empresa precisava de algo e eu precisei desenvolver do zero a solução. O web scraping, né? Meu celular deu pau. E aí eu não conseguia ter paciência de ficar enchendo esses campos o tempo todo. Botar e-mail, botar o código ali, clicar naquela bolinha ali que era de privacidade para clicar em procurar, e aí sim eu tenho a informação. Esse aqui já é o último status. E tem aqueles steps, né, ali de ordem de serviço, nomeado técnico, reparo em progresso, reparo concluído e produto entregue. E eu resolvi pegar essas 3 informações para mostrar. Com códigos em Python simples, usando Selenium, para pegar ali, preencher o e-mail, preencher o código lá do produto, clicar, apertar, buscar os campos. E aqui eu tenho o for, né, para olhar aquele status que eu estava falando, né, porque a cada momento ele tinha todos os campos e o campo que ele estava, ele ficava com true. Então, eu fiz um forzinho para pegar, quando tivesse verdadeiro, eu pegar a informação do que estava escrito lá. E aí, a informação que estava no site naquele momento ali foi o mesmo que esse aqui. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu procuro sempre trabalhar com ferramentas unitárias, né? Então, assim, se dá para fazer no Zabbix, vamos fazer com o Zabbix. Se dá para fazer nativo, vamos fazer nativo. Nem sempre dá, às vezes a gente usa outras ferramentas para compor, seja um Python, seja o Grafana, ou qualquer outra que for. Mas o Zabbix começou a flexibilizar. Isso, inicialmente, foi feito com uma outra estrutura, e eu migrei para o Zabbix, né? E os status anteriores, né, foram esses aqui, né? Tanto do status curto, como o status, que era aquelas bolinhas, e o full ali, né? Quais foram as dificuldades, né? Porque eu queria manter tudo no Zabbix. Então, eu peguei do Grafana e vou botar no Zabbix.
Dificuldade. A parte do Zabbix não atende HTML na parte ali de mostrar o URL. Você vai colocar um URL para buscar uma imagem, você não consegue tratá-la. Então, não dá para você ajustar a altura e largura. Você tem que pegar a imagem, bota, e ele vai ficar da forma como ele é. E, na versão que eu estava usando, não tinha quebra de linha, então precisei ficar ajustando o tamanho da fonte. Isso era um pouco chato, né? Porque, dependendo do status, eu tinha que baixar a fonte. Mas, na versão 6.4, como até o Vitor mostrou, né, você consegue personalizar o widget. Então, dá para você fazer essa quebra de linha. Mas eu não estava nessa versão. Então, fica o ponto de atenção. O monitoramento das eleições. Isso surgiu lá no grupo do Telegram, porque alguém chegou e falou assim, pô, esse ano ninguém vai monitorar a eleição, não? E, na eleição anterior presidencial, em 2018, surgiu um projeto que, eu acho que o Luiz está até por aqui, o Luiz Salles fez uma coisinha, teve também o Diego Cavalcante, e fizeram um projetinho legal, tinha mapa nos Zabbix, ficou bem legal. E ninguém, de fato, tinha feito nada. E aquilo ali me causou um pouco de inquietação. Falei, não, pô, ninguém fez, eu tenho que fazer isso aqui então. Só que aí eu comecei a esbarrar com as situações, né? Então, vamos lá. Preciso fazer o quê? Vamos olhar para o API do TSE. Tá, consigo fazer o HTTP. Ah, gente, sim, mas aí eu não vou conseguir fazer as correlações que eu preciso para a segunda etapa. Então, eu precisei fazer tudo via Python, com external check. E aí eu consegui chegar na consolidação nacional, onde eu tinha aqui a questão do primeiro item lá, que eram os valores totais da eleição nacional, total de eleitores, abstenção, aptos para votação, e assim sucessivamente. Né? Todos os itens que todo mundo já conhece e que todas as empresas disponibilizam. Só que eu queria ir um pouco além, eu não quero só o nacional. Eu sempre quero um pouco mais, e eu acabo me estrepando por isso, porque eu acabo perdendo mais tempo e a cabeça esquentando, mas eu quero sair do outro lado, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo fora da caixa. Então, eu quero pegar também dos estados. Pô, mas como é que eu vou fazer? Porque eu já tenho que descobrir os candidatos, que era uma macrozinha dentro do template, onde eu informava o número deles, poderia ser quanto eu quisesse, ali, 3, 4, 5, 2, como foi no caso. Mas eu preciso também descobrir os estados, porque, a partir da descoberta dos candidatos, eu teria que fazer a consulta por estado. E isso era complicado, porque o Zabbix não tem uma descoberta ninhada, ele não tem uma descoberta master, que uma descoberta depende da outra. E já fica a dica, seria sensacional isso. Eu precisei manipular o JSON, dando get, tanto no nacional, como em todos os estados, e acoplar no JSON principal do nacional, para eu conseguir fazer uma descoberta dentro da descoberta. E aí foi possível fazer toda a questão, depois de, acho que uns 2 dias, trabalhando de 3 a 6 horas ali, para chegar na estrutura perfeita que atendesse o que eu queria. E eu consegui com LLD, item independente, pré-processamento JSON-Path, JavaScript, e a gente chegou num resultado bem legal, onde eu tinha um item prototype de sigla, que era ali o do Estado, SP, ES, RJ, o resultado por UFs, então tinha todas ali as UFs, e depois eu consolidei ali, trazendo a quantidade de estados que o fulano ganhou, né? Ganhou ou perdeu. A sigla, junto ali com a apuração, e ali em cima, como vocês podem ver, tinha um número também. Então, tinha... Nesse aqui foi um item... Eu estava com um Zabbix bem antigo e um Grafana equivalentemente antigo também. E eu não tinha tags para se trabalhar no Grafana. Então, eu precisei taguear o nome de um item e fazer um cut ali para fazer o corte, para eu pegar a imagem do candidato, para ficar bem flexível e legal. Também fiz inicialmente no Grafana, onde eu tenho uma flexibilidade de expressão regular, onde eu poderia mostrar todas as questões dos estados, como foi feito, mas nos Zabbix ainda, pelo menos na versão que eu estava, e pelo que eu percebi, já estão trabalhando muito disso, o Alexei mostrou aqui, né? Dá para fazer algo um pouco melhor. O resultado foi esse, né? Então, a gente conseguiu a totalização aqui, essa parte é mais nacional. Eu não consegui colocar aqui a parte dos estados, mas vocês querendo, depois eu mando para vocês o printzinho de como que ficou, com a parte mostrando também por estado.
Dificuldade, né? Não ter uma descoberta master foi o mais doloroso, porque eu precisei fazer muitas horas de estruturação de JSON para conseguir chegar em uma que atendesse tudo que eu queria fazer. Tem também essa questão, eu acabei não botando aqui, mas dos ABICs não compreender muitos itens como expressão regular, para você fazer um tabelamento, criar um widget de tabela para fazer ali uma situação de expressão regular para mostrar vários itens, como o dos estados, né? De repente, nessa nova situação de criar um widget, pode ser que resolva, mas eu não estou na versão 6.4, né? Eu não testei na 6.4. E aqui foi o trabalho com a questão lá da empresa. Vitor, tá, deu certo aí? A gente teve uma certa dificuldade ali. Vamos fazer o seguinte, o hands-on a gente vai fazer na volta do workshop. Pode ser assim? Claro. Ok? Aí tem uma pergunta ali que eu achei interessante. Também vou fazer na sequência, quando você fizer o hands-on. Então, a gente já estende aqui para o coffee break. E depois, você vai dar continuidade sem ser com hands-on ou vai esperar para depois do workshop? Gente, desculpa aqui, a gente está resolvendo aqui agora, tá bom? Essas coisas acontecem, não é verdade? Só um minutinho. Eu acho que dá para, então, de repente, eu só volto para mostrar o hands-on. Ok. Então, gente, o hands-on, depois do coffee, vai ficar na curiosidade. E aí, depois, vamos fingir que eu já fiz o hands-on, tá? Ó, pessoal, faz a edição aí do vídeo, né? Então, passou o hands-on, aí, legal, sensacional, né? Então, ó, as dificuldades e considerações finais, né? Então, o projeto do reparo, existe uma feature patrocinada que está na esteira para ser disponibilizada, mas ainda não foi, que é a de monitoramento sintético. A partir dessa disponibilização, esse projeto eu poderia fazer ele 100% os ABICs, né? Sem precisar do script, do Python, que fez ali a parte do Selenium para coletar as informações ali de classes e diffs, essas coisas, né? Então, poderia fazer somente com os ABICs. O das eleições, se tivesse a descoberta master, por favor, aí, ó, Vladimir, por favor, Alexei, por favor, descoberta master. Poderia ser feito puramente com os ABICs também, sem a necessidade de script, que aí eu poderia fazer o HTTPA, a gente olhar para o nacional, fazer o HTTPA, a gente olhar para um LLD com base ali nas questões com JavaScript, para fazer uma lista ali junto com os destinos que eu gostaria, que era dos estados, e poder coletar e, assim, fazer uma dependência, e eu poderia fazer puramente os ABICs. O projeto do S3, que está suspenso aqui por enquanto, né? Que já vou dar o spoiler, né? É uma integração com o S3 para buscar logs do bucket e fazer uma estruturação, correlação, consolidação para chegar na bendita informação, que é o que leva o nome ali, né? Então, vai ser uma questão muito legal e teria que ter uma grande evolução ali, porque eu precisei fazer muita coisa com relação a scripts e com o Grafana, que vocês vão ver na volta, né? Eu coloquei aqui os meus contatos e, por um acaso, eu botei o Git como contato, porque, ó, gente, tem um projeto sensacional de notificação, que é o melhor que existe, você nunca viu igual. Tá? Desculpa aí já o marketing, mas se você duvida, vai lá, testa, e você vai ver que é verdade. Temos aqui também o LinkedIn e o meu contato no Telegram. Então, as perguntas vão ficar para depois também, junto com o hands-on.